Neste primeiro episódio do ano da série Consultório de Plantas, vamos falar de uma das tarefas mais importantes da jardinagem, que é a adubação. E porquê é que nós temos que adubar as nossas plantas? Porque quer no pomar, na horta, ou mesmo principalmente em vaso, os nutrientes, os elementos minerais são finitos. E por isso, para que as nossas plantas se desenvolvam em boas condições, nós temos que os repor, porque as carências de alguns desses elementos podem provocar que a planta não se desenvolva ao nível foliar, do seu crescimento, ao nível da floração ou ao nível da frutificação. E que tipos de adubos como é que nós podemos classificar os adubos e que tipos de adubos é que nós temos? Temos dois tipos de adubos quanto à origem. Os adubos de origem orgânica, que podem ser de origem vegetal ou animal, e os adubos minerais, que podem ser de elementos extraídos da natureza, mas na sua maior parte são de síntese. E qual é que é também a diferença entre eles, não só na origem, mas na sua eficácia? Enquanto que um adubo de síntese é mais rapidamente libertado e a planta mais facilmente o utiliza, mas para o meio ambiente é pior. Um adubo orgânico demora mais tempo a ser libertado, mas é melhor para o ambiente e é melhor para o solo. Portanto, é uma questão de pormos nos dois pratos da balança para depois decidir que adubo é que queremos. O que é que nós podemos encontrar na composição de um adubo? Encontramos principalmente os macronutrientes que são absolutamente necessários para que a planta se desenvolva. O NPK. N de azoto, responsável pelo crescimento foliar, P de fósforo, responsável pelo crescimento das raízes, e K de potássio, responsável pelo crescimento dos frutos e das flores. E depois podemos encontrar também micronutrientes, muitos, quase a tabela periódica inteira, mas só para falar de alguns mais específicos, por exemplo, o cálcio, que é importante para tudo quanto é frutos, para a formação da película, e o magnésio, que é muito importante para todo o funcionamento da folha. Portanto, o adubo deve ser equilibrado para o tipo de planta e para a época em que o vamos aplicar. Em que época do ano é que as plantas devem ser adubadas? É uma daquelas perguntas que nós mais temos. Quando estão em plena atividade, tal como nós, não é? Nós precisamos de comer mais quando fazemos mais exercício, as plantas também precisam de ser alimentadas quando estão mais ativas, quando estão a crescer, quando estão a frutificar, quando estão a florir. E isso vai depender, normalmente é na primavera e no verão, mas há plantas, por exemplo, como os citrinos, que estão todo o ano em frutificação, ou estão no inverno em frutificação, e aí também têm que ser adubadas. Portanto, é uma questão de bom senso. E depois, em relação à quantidade de adubos que nós temos vários tipos de adubos disponíveis no mercado, não é? Temos adubos granulados, temos adubos líquidos e é uma questão de percebermos, por exemplo, há dois tipos de adubação fundamental. A adubação de fundo, que é quando nós estamos a plantar, quer seja em vaso, quer seja na varanda, quer seja no jardim, quer seja na horta. E aí, quando fazemos uma adubação de fundo, é sempre bom colocarmos um adubo granulado. Eu gosto sempre mais dos orgânicos, mas também pode ser de síntese. Depois da planta já estar instalada, temos a chamada adubação de cobertura. E aí podemos novamente fazer com um adubo granulado, mas se for em vaso, é muito mais simples utilizarmos um adubo líquido. Porquê? Porque ele se dissolve. É mais fácil controlarmos a concentração e é mais fácil não adubarmos em excesso. Porquê? Porque adubar em excesso é muito mau para as plantas, porque estamos a dar-lhes uma quantidade de sais que as podem provocar queimaduras e provocar a morte da planta. Depois, outra coisa importante é que como é que nós percebemos que uma planta pode ter carências nutritivas? Não é fácil percebermos e cada carência de um elemento dá provavelmente uma fica com uma mancha de um tipo, outra fica com uma mancha do outro. O que nós podemos perceber é que a diferença quando é uma carência nutritiva, quando é uma praga ou quando é uma doença. Quando é uma carência nutritiva, o padrão é homogéneo, ou seja, toda a planta fica amarela, toda a planta fica às pintas, toda a planta fica castanha. Enquanto quando é uma praga ou uma doença, a coisa é mais distribuída numa folha aqui, num local, ou seja, não é um padrão homogéneo. E aí nós percebemos que é uma carência e devemos adubar.
E adubar como? Já falámos de uma data de coisas, mas agora plantas diferentes têm com certeza necessidades diferentes. E como nós não dominamos tudo o que está dentro não sabemos exatamente que nutrientes é que elas precisam, vamos confiar nas marcas que já nos apresentam adubos específicos para cada tipo de planta. Por exemplo, eu tenho um adubo para cactos e suculentas, porque os cactos e as suculentas têm umas necessidades específicas e então o que é que eu vou fazer? Vou utilizar este adubo para estas plantas nas épocas do ano que eles dizem aqui, que é quando elas estão a maior crescimento e floração. A mesma coisa para as orquídeas. As orquídeas têm uma necessidade de adubação específica. São plantas que não são... Não têm o mesmo tipo de exigências que as outras, por isso convém termos um adubo específico para orquídeas. Depois também temos adubos universais, que podemos utilizar na maior parte das plantas e até temos aqui este aqui, por exemplo, é o das plantas verdes, porque as plantas verdes têm uma necessidade muito específica em azoto, porque queremos que lhes cresçam principalmente as folhas. Temos aqui o das orquídeas, temos o humus de minhoca, que podemos aplicar em todas as plantas, porque é um excelente adubo orgânico. Neste caso é líquido, ele também existe em sacos que podemos juntar ao nosso substrato. E, portanto, temos também o universal. Para grande parte das plantas podemos utilizar um adubo universal que elas não se vão importar. Todas as outras, que sejam mais específicas, convém comprar um adubo específico. Todos estes adubos líquidos podem também utilizar-se como adubos foliares, ou seja, em vez de serem dissolvidos na água do regador, dissolvemos na água do pulverizador e pulverizamos as folhas. E muitas vezes até é mais rápida a absorção e quando a planta apresenta algum tipo de carência, até é a melhor forma. Por isso é perceber que plantas têm, escolher os adubos com que se sente mais confortável para adubar e garantir que vai adubar na altura certa do ano. E assim as suas plantas vão crescer, porque elas precisam de alimento, as plantas não precisam só de água, precisam de alimento. E assim nós conseguimos que elas estejam sempre bonitas, cresçam, deem flor e deem fruto, que é o que nós pretendemos delas.